Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. Vamos continuar nossa aulinha na apostila de português. Então, vocês abrem a apostila de português no capítulo 8, nessa página que está aparecendo aí na telinha de vocês, que é o capítulo 8, Arco-Íris, o que é e como se forma. Vamos à aula? Na página 21, lá em cima no quadrinho azul. Eu vou ler aqui e vocês me acompanhem aí. Lembrem-se, se eu ler muito rápido, vocês parem o vídeo, volta e ouçam novamente. Então vamos lá. Você sabe o que é um arco-íris? Onde você pode encontrar uma informação precisa? Neste capítulo, você vai aprender a localizar palavras no dicionário e, assim, descobrir muitas coisas. Então, lá embaixo nós temos roda de conversa. Número 1. Você já viu um arco-íris? Se sua resposta for sim, comente quando isso ocorreu, onde estava e com quem. Vocês podem pôr ali embaixo, tem um espacinho em branco, embaixo da número 1. Vocês podem fazer uma linha e escrever ali. Número 2. Quando o arco-íris aparece no céu? Quando ele aparece no céu, vocês já repararam? Quando que ele se forma? Ele se forma sempre quando tem um dia quente e tem chuva, né? Depois que a chuva para, o arco-íris se transforma. Número 3. Observe as cores do arco-íris na página ao lado e pinte o desenho abaixo. Depois responda: quantas e quais são as cores do arco-íris? Então, lá na página do lado tem o desenho do arco-íris. Vocês podem pintar esse arco-íris com as cores que o arco-íris tem. E depois vocês vão escrever ali mesmo no espacinho em branco do lado do arco-íris as cores que vocês pintaram. Número 4. Você conhece alguma história como o arco-íris ou alguma curiosidade sobre esse fenômeno? Se sim, compartilhe-o com os colegas e o professor. Alguém tem alguma história que fala o arco-íris? Pensem bem. Tem? Pergunta para mamãe e papai qual é a história mais conhecida do arco-íris. Eles devem saber. Vamos continuando. Página 22. A leitura entrou na roda, com o título Verbete de Dicionário. Número 1. Leia verbete. Então, verbete significa a palavra que eu vou procurar no meu dicionário. Dicionário é um livro onde está o significado de todas as palavras. Então, se eu não sei o significado de alguma palavra, eu vou lá no dicionário e procuro. As palavras no dicionário estão sempre em ordem alfabética. Então, se eu procurar uma palavra que começa com a letrinha A, eu vou lá no comecinho do dicionário e procuro a palavrinha. Certo? Então, aqui ele diz assim, o dicionário fala para mim que o significado de arco-íris é, primeiro, depois da palavra arco-íris, ele está tudo separado em sílabas. Então, o dicionário já me mostra como eu separo a sílaba daquela palavra. E que ela é um substantivo masculino. Isso é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, lá no 4º ano. Então, o arco-íris significa um arco luminoso, colorido, que aparece no céu quando os raios solares brilham sobre as gotinhas de água suspensas na atmosfera. Então, é isso aí. Quando tem aquelas gotinhas de água lá em cima na atmosfera, depois da chuva, que ainda está tudo muito úmido, né, que é o vaporzinho da água, o raio solar encosta neles e forma assim o arco-íris que a gente vê. Número 2. Qual é o significado de luminoso? Pesquise e registre aqui. Quem tiver o dicionário, vai lá no dicionário e vai tentar achar o que significa a palavra luminoso. Quem não tiver, vai lá no Google, que o Google responde. É só colocar lá o que significa a palavra luminoso, tá bom? Mas, por favor, quem tiver dicionário, vamos tentar trabalhar com dicionário. Então, se o luminoso começa com L, eu vou lá na letrinha L do dicionário, depois vai estar LA, LB, LC. Não, então eu vou lá no procurar onde começa LU e assim por diante.
É muito difícil explicar como funciona o dicionário sem a gente estar na sala de aula, né? Sem a gente ter contato com ele. Mas vamos fazer o que dá. Número 3. De acordo com a verbete, quando o arco-íris aparece no céu? Está escrito lá em cima no quadrinho. 4. Essa definição de dicionário ajudou você a entender um pouco mais o arco-íris? Explica. E aí, vocês entenderam? Ajudou vocês? Sim ou não? Número 5. Qual é a finalidade do verbete de dicionário? Então, qual é a finalidade? Ele informa o significado das palavras. Então, é isso que vocês coloquem ali. Ele vai informar o significado das palavras que eu não conheço. É para isso que se usa o dicionário, para a gente conhecer novas palavras e o que elas significam. Na página 23, número 6. Observe a capa do dicionário de onde foi retirada o verbete. Depois, faça o que se pede. Então, ali nós temos a capa do livro do dicionário, né? O nome desse dicionário se chama Aurélio Ilustrado. Ilustrado é porque ele tem imagens, né? A. Copie o título do dicionário. Então, vocês escrevam o título lá na linha. B. O que indica a palavra ilustrado neste capítulo? Primeira opção, que há imagens, fotos e desenhos acompanhando alguns verbetes. Ou segunda opção, que há espaços para desenhar nas páginas do dicionário. Acabei de falar. Vocês ouviram? Qual é a resposta correta? Letra C. Assinale o público a que esse dicionário se dirige. Observando esta capa de dicionário, o que vocês veem? Que ele é um dicionário para adulto ou para infanto-juvenil? É só responder a opção correta. Na página 24, número 7. Todo verbete é indicado por uma palavra chamada de entrada. Que ali vocês têm a verbete de novo, a mesma do arco-íris, certo? E ali tem a entrada. Pinte de verde a entrada do verbete. Entrada é a palavra que vocês estão procurando. Então, nesse caso, qual foi a palavra que eu procurei? Qual foi? Arco-íris, muito bem. Então, é essa que eu vou pintar de verde. Número 8. Releia observando o formato arco-íris, que está separada em sílabas. A. Esta palavra é composta, ou seja, é formada por outras duas palavras. Marque o sinal que as unem. E aí? É uma palavra, mas ela é formada por duas e ela tem um sinalzinho lá no meio. Esse sinalzinho se chama ponto ou se chama hífen? Se chama hífen. Toda vez que eu tenho uma palavra que tem esse risquinho no meio, esse risquinho se chama hífen. Então, ela é uma palavra composta por duas outras palavras. E vamos dar exemplo. Guarda-chuva, guarda-sol, deixa eu ver o que mais. Guarda-roupas. São palavras que têm hífen no meio, porque elas têm duas palavras que formam uma. Letra B. O que indica o ponto em cada palavra? Então, vejam, lá em cima está escrito arco-íris, separada por ponto. Esse ponto significa separação de sílabas, por isso que tem o pontinho lá no meio. Letra C. Uma parte desta palavra está em destaque. Circule esta palavra destacada. Então, vejam, quando eu olho lá a minha separação de sílabas, o I com acento, ele está grifado, está mais forte. Por que ele está grifado mais forte? Já vou explicar. Então, vocês só precisam circular o I. D. Observe outras palavras retiradas do mesmo dicionário e que estão com o mesmo destaque. Então, tem a palavra bicicleta e música. Vejam que elas estão destacadas. O azul está mais grifado ali. O que essas sílabas têm em comum quanto à pronúncia? Se vocês observarem, é porque essa palavra, quando eu falo, todas as palavras, na verdade, quando a gente fala, tem uma sílaba que se destaca, que é a mais forte.
Então, se eu falo bicicleta, o clé, ele é mais forte, ele é mais ativo, é mais, né? Por isso que essa se chama sílaba tônica, que é a mais forte da palavra. Aí eu tenho música, é mais ênfase. Quando eu falo música, o meu mu chama mais atenção do que o zica. Então, por isso que eu chamo essa de sílaba tônica. É a sílaba mais forte das minhas palavrinhas, da minha palavrinha. Letra E. Além do significado da palavra, que outras informações podem ser identificadas no verbete do dicionário? A pronúncia, sim, está correto. A separação de sílabas, sim, também está correto. E a grafia, que é a escrita, sim, também está correto. Então, nesse caso, as três estão corretas. Página 25. Cirando das letras, ordem alfabética. Número 1. Ligue as palavras iguais, escrita com tipos de letras diferentes. Depois, escreva a palavra com letra manuscrita. Então, vocês só precisam ligar as palavrinhas que estão na caixa alta, na letra script, e escrevê-la depois na cursiva. Número 2. Em um dicionário, as palavras são organizadas em ordem alfabética. Leia as palavras do quadro e coloque-as em ordem alfabética que devem aparecer no dicionário. Então, eu tenho um quadrinho ali com algumas palavras: chuva, gotas, sol, água, nuvem, céu e arco-íris. Então, vocês vão botar essas palavrinhas desse quadro nessas duas linhas ali embaixo, respeitando a ordem alfabética. Eu vou ter que começar primeiro com as palavras com a letrinha A, B, C e assim em diante, para ir colocando as palavrinhas ali embaixo. Lembrem-se, cada vez que vocês escrevem uma palavrinha, faz um xizinho na palavra para vocês não esquecerem que vocês já fizeram ela. Número 3. O que você considerou para descobrir a ordem alfabética dos pares de palavras que começam com a mesma letra? Exemplo, água e arco-íris, céu e chuva. E aí, como é que vocês descobriram? O que vem primeiro, água ou arco-íris? Se a primeira letra é A, então as duas deviam ser a primeira. Mas a minha segunda letra, na palavra água, eu uso G. E na palavra arco-íris, a minha segunda letra é R. O que vem antes no alfabeto? O G ou o R? Então, é o G. Então, a minha primeira palavra será água e depois arco-íris. E a mesma coisa vocês vão ver com céu e chuva. O que vem antes? O E ou o H? Na página 26, sílaba. Número 4. Em um dicionário, as palavras também podem aparecer separadas em sílabas. Elas são separadas por um ponto. Observe. Água, céu. Opa, céu não tem ponto, porque ela é uma palavra monossílaba. Eu não consigo separar a palavra céu. Chuva, gotas, nuvem e sol. Opa, sol eu também não posso separar, porque eu não tenho uma letrinha para fazer ela ter duas sílabas. Complete o quadro de acordo com o número de sílabas de cada palavra. Então, vocês vão separar essas palavras do quadrinho de cima, que estão lá no quadrinho laranja, botar ali embaixo. Palavras que têm apenas uma sílaba, vocês vão colocar no primeiro quadro. E palavras com duas sílabas, vocês botem no segundo quadro. Agora, nós vamos. Sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela mais forte de todas as palavras. Todas as palavras têm uma sílaba tônica. Todas, certo? Todas as palavras têm. Então, nós vamos ver. Tatiana, que é o meu nome. Qual é que vocês ouviram mais forte? Vamos de novo. Tatiana. Ah, isso aí. O A, né? O A deu ênfase no nome. Então, vocês podem fazer esse exercício com o nome de vocês e os nomes da família de vocês para descobrir qual é a sílaba mais forte que tem no nome das pessoas que moram com vocês.
Então, vamos continuando aqui. 5. Você já viu que, no dicionário, as sílabas pronunciadas com mais intensidade são indicadas com negrito. Agora é sua vez. Letra A. Leia em voz alta as palavras abaixo e pinte de amarelo a sílaba mais forte. Então, vamos ver. Água. Qual foi a mais forte? Então, vocês vão pintar. Céu. Vejam só. O céu eu não posso separar. Então, a palavra inteira, ela é sílaba tônica, tá? Chuva. Gotas. Nuvem. Sol. Sol também é apenas uma sílaba. Então, ela automaticamente se torna uma sílaba tônica. Eu tenho que circular toda ela. B. Copie as palavras que levam acento. Então, dessas palavrinhas ali, qual delas tem acento? Eu vou escrever essa palavra aqui na linha da letra B. Letra C. Pesquise em revistas e jornais palavra com 1 e 2 sílabas. No quadro abaixo, escreva-as indicando a separação de sílabas e pintando de amarelo as sílabas fortes. Então, vocês vão procurar duas palavras que tenham uma sílaba e outra que tenham 2 sílabas. E vocês vão fazer a separação e circular a sílaba tônica. Como nós temos ali na letrinha A, como vocês fizeram. Página 27, número 6. Descubra a palavra que cada verbete abaixo se refere. Então, vocês vão ter que descobrir. Coloquem ali do ladinho, no espaço em branco, a palavra chuva, sol, céu e gota. Essas palavrinhas vocês colocam ali do lado. Então, uma delas é chuva, uma é sol, uma é gota e uma é céu. Vocês vão ter que procurar o que cada uma delas significa. Número 7. Leia e complete o texto com as palavras do quadro abaixo. Céu, sol, água, luz e cores. Então, eu tenho um texto ali. E dentro desse texto, vocês vão ter que colocar essas palavras. Não pode ser aleatório. Eu tenho que ver onde a palavra fica correta, né, pessoal? Vamos ver, então. O arco-íris aparece no cores? Tá certo isso? Não. Então, eu tenho a palavra certa que encaixa ali. Quando a luz o quê? É atravessada por gotinhas de, fazendo com que a solar, que é branca, seja dividida em 7, vermelho, laranja, amarelo, azul, anil e violeta. Então, essas palavrinhas vocês vão ter que colocar lá dentro daqueles tracinhos, para poder completar esse texto. É bem facinho. Aqui na página 28, vocês não precisam fazer. Pode até escrever em cima assim, não fazer, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Um beijo para vocês bem grande da Pro e até a próxima aula.